Olá, meus queridos, tudo certo? Olha só, nessa aula bônus aqui que eu resolvi gravar, quero mostrar para vocês uma coisa bem recente. Agora eu estou gravando dia 19 de setembro de 2022, então agora ainda em setembro foi publicada uma legislação que fala sobre a concessão de benefícios sem a necessidade de perícia presencial. E aí eu quero mostrar como é importante a gente ter essa atenção aí na gestão de benefícios da empresa, tá? Então vamos à legislação aqui, tá? Como vocês podem ver, essa lei aqui 14.441 é agora de 2 de setembro de 2022 e ela foi a que alterou 82.13, tá? Entre as alterações, então, a gente pode falar da perícia médica, aonde o simples atestado médico com alguns critérios, ele pode ser suficiente para o perito do INSS analisar o caso e conceder esse benefício. Ele tem alguns critérios, tá? Aqui no próprio site gov.br tem nas notícias aqui, né? Notícias e conteúdos fala sobre esses detalhes, né? E ele remete, então, para portaria conjunta aqui do dia 28 de julho de 2022, que já estava prevendo, então, essa possibilidade, tá? Ela disciplina as condições de dispensa da emissão do parecer conclusivo da perícia médica federal, se tiver, então, o devido atestado, tá? Só que tem um detalhe, aqui a gente pode perceber, se vocês fizerem a leitura na íntegra, que então os requisitos é que o laudo médico ou atestado, tanto faz um ou outro, tá? Ele tem que ser legível, deve conter as seguintes informações: o nome completo, data de emissão, tem que ter, sim, informações sobre a doença ou o CID. Aí nós temos um ou aqui, ou vai ter que ter um parecer, um laudo médico com todas as informações da doença, ou o número do CID. Então vai ser opcional aí do médico assistente, o especialista que está emitindo, né? Assinatura e carimbo, então, do médico, com seu CRM ali, tudo mais certinho, tá? Fala também que o prazo não vai poder ser superior a 90 dias, e além disso, se quiser fazer um reexame para estender o benefício, aí sim essa extensão, essa prorrogação do benefício tem que ser presencial, tem que ser agendado. Então a perícia presencial ele não vai ser estendido com mais um atestado simplesmente, tá? Então isso é importante salientar. E esse parágrafo único aqui do artigo 2º dessa portaria conjunta, que eu queria chamar a atenção, ó, que isso não se aplica para acidente de trabalho. Ó. Não caberá concessão de benefício por incapacidade de natureza acidentária por meio do procedimento de análise documental. Então, isso é importante que o prevencionista, ou que o profissional de DP, ou que o pessoal da saúde da empresa saiba. Posso indicar, posso orientar, posso auxiliar o segurado, que é o meu empregado, a fazer a solicitação do seu benefício por análise documental, através de um atestado médico ou de um laudo médico? Posso, nos casos que não tiver relação com o meio ambiente de trabalho, com os riscos ambientais. Caso seja oriundo de um acidente de trabalho, lembrando que as doenças se equiparam ou se consideram acidente de trabalho quando são originadas aí pelos riscos, pela condição de trabalho do trabalhador, eu não poderei indicar que ele faça isso. O que que pode acontecer? Começa a pensar os problemas, tá? O que que pode acontecer nesse caso? Imagina que o trabalhador agendou a perícia e optou, então, por ser documental, né? Enviou o atestado médico para o INSS, foi concedido, e essa concessão, como não teve a perícia, e o acidentado também não apresentou a CAT, enfim, só mandou o atestado médico, o perito concedeu lá 30 dias, então, 60 dias, até 90 dias de afastamento, tá? E esse benefício vai ser de espécie B31. Então, nós teremos um acidente de trabalho, possivelmente até com uma CAT emitida, mas um benefício de origem previdenciária, um B31. E agora, essa pessoa tem ou não tem direito à estabilidade? Pensa comigo o problema que isso pode causar. Porque se é B31, não, teoricamente, a espécie de benefício não dá esse direito, conforme o artigo 118 lá da Lei 82.13, porque não é motivo acidentário. Porém, o despacho desse benefício de não origem acidentária foi por ausência de informações, porque de fato foi acidentário. Mas se foi acidentário e tem CAT, tem validade esse benefício? Porque, teoricamente, não poderia ter sido feito também por análise documental, deveria ter sido feita uma perícia presencial. Imagina a dor de cabeça que isso pode causar. Então, reforça mais ainda a importância de fazer uma boa gestão de benefícios e estar orientando as demandas do segurado, do empregado, internas da empresa, da maneira correta, quando for ou não acidente de trabalho, com as possibilidades existentes envolvendo isso, beleza?
Então, vamos olhar aqui ó, no artigo 60, por exemplo, ó, da Lei 82.13, fala que o auxílio-doença será devido a partir do 16º dia do afastamento. Os primeiros 15 a gente sabe que é a empresa que paga, né? Esses dias de afastamento, não é necessário o benefício. E vamos aqui no parágrafo 14. Ó, o ato do ministro do Estado fazendo blá, 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 poderá estabelecer a condição de dispensa da emissão do parecer conclusivo da perícia médica quanto à incapacidade laboral, na hipótese da concessão do benefício do que trata esse artigo, seja feito por meio de análise documental, incluindo atestados ou laudos médicos. E essa análise é feita pelo INSS, então vai ser endereçado para a agência do INSS. Mas, com todas essas ressalvas que eu fiz, pessoal, não se aplica isso a acidente de trabalho. Vai acontecer no meio do caminho de um acidente, mandar um atestado, ser concedido B31 e dar toda essa dor de cabeça, com certeza. E aí imagina como vai ser para desfazer isso, questão de estabilidade, questão de recolhimento da FGTS, questão de impacto no FAP. Se for B31, não vai impactar no FAP, mas e agora? Deveria ser retificado B91, vai gerar custo para a empresa, mas e a estabilidade do segurado, mas e a perícia nem poderia ter sido feita de forma documental. Olha quanta dor de cabeça isso pode trazer. Né? Então, reforça mais ainda que, sim, segurança do trabalho não é só NR, tem toda uma questão previdenciária com diversos reflexos, diversos problemas que a gente tem que ou evitar ou, quando eles existirem, saber tratar. Beleza? Um abraço, até mais.